Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos aqui fazendo algumas reflexões sobre a parábola dos dois filhos. A gente está usando o Novo Testamento, né, com a tradução do Haroldo Dutra Dias. Essa parábola também é conhecida como a parábola do filho pródigo. Né? Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Essa passagem ela fala muito com muitas pessoas, principalmente as pessoas que tiveram na sua existência, na sua encarnação, né, um momento de despertar, assim, muito forte. A gente já ouviu aquela pergunta, né, vamos colocar assim, comum. Muitas pessoas colocam essa pergunta, né, você chegou aqui por amor ou por dor? Né? E esta questão, ela tem assim a sua razão de ser, porque dentro da nossa existência é muito comum, muito palpável para nós, se não nós mesmos, né, termos passado por uma situação em que houve um certo despertar. E, além do despertar, pode ser que antes deste despertar a gente estivesse ali, de certa forma, desperdiçando oportunidades, desperdiçando talentos. Né? A gente poderia se considerar, né, aos olhos dessa visão espiritual, dos propósitos da vida espiritual, nós poderíamos nos considerar como mortos, né? Como mortos para os valores da vida espiritual. E chega um momento que a gente se desperta, né? Que acontece alguma coisa, que nos chama a atenção para, né, aquilo que nós estamos deixando de lado, né, como oportunidade, aquilo que nós estamos desperdiçando. E essa passagem, né, dos filhos pródigos, ou do filho pródigo, melhor dizendo, ela fala muito alto para nós. E a gente gosta sempre de falar aqui, né, se Jesus ensinou, se Jesus trouxe esta parábola aqui, para que nós pudéssemos compreender, é porque a gente precisa aprender com este ensinamento. Então, se tem aqui para nós este ensinamento, quer dizer, a gente tem algo para aprender com isso. Né? Certamente, né? Indubitavelmente. E muitas das vezes, né, a gente, quando se depara com essas situações de despertar e vendo os erros do passado, né, você se desperta e aí você analisa aquilo que acontecia até então e você se diz, poxa, como que eu estava cego para as coisas que realmente importavam, como que eu estava cego para os valores que realmente são importantes para a vida do espírito. E muitas das vezes, inclusive, a gente não se sente com forças suficientes para continuar, porque a gente se acha muito pequeno, a gente acha que a gente não merece, nós nos achamos muito ruins. Né? Vendo os erros do passado, nós nos vemos como pessoas que não merecem o recomeço. E aí esse ensinamento, ele é assim, muito rico para nós, merece toda a nossa atenção. Né? Eu vou ler aqui um pouquinho, lógico, né? Essa passagem, essa parábola, ela é grande, né? Ela tem bastante coisa. A gente poderia fazer diversas reflexões, né? Fazer de maneira minuciada, né? De pequenininho ali, né? Partes pequenininhas. Mas a gente vai fazer de uma maneira geral. A gente vai dar uma leitura de uma maneira geral para focar nesta parte que nós estamos tentando trazer aqui hoje, né? Que é o momento em que a gente cai em si. Então, obviamente, existem outras reflexões, outras interpretações, outras coisas a se refletir. É uma vida de reflexões aqui. Mas a gente está pegando uma parte apenas. Né? Começa assim, e disse, Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, pai, me dá a porção que me cabe na propriedade. E ele, o pai, né, repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. A gente vai continuar ela. Né? Mas olha que interessante essa passagem, né? Essa primeira parte dessa passagem. Né? Porque a gente vê que, né, o mais novo aqui, talvez o mais inexperiente, né, aquele que ainda precisa muito aprender, ele pede, olha, me dá a parte que me compete aqui. Né? Ele, então, exerce ali a sua liberdade de escolha, ele pede. Né? E o pai reparte entre todos os seus filhos os recursos para que cada um pudesse seguir o seu caminho, né? Exercendo ali as suas escolhas. Né? E a gente pensa, né, num contexto aqui, né, à luz da visão espírita, uma questão muito importante que é, nós, enquanto espíritos, né, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né, sem saber, mas com a possibilidade de tudo aprender, de evoluir, de crescer espiritualmente, progredir.
Nisso nós vamos adquirindo, né, as faculdades do espírito. E hoje, dentro da nossa condição espiritual, nós temos a razão, essa capacidade de refletir, pensar, né, à medida que a gente recebe os estímulos, nós pensamos, refletimos, escolhemos, tomamos a decisão e agimos. Nós temos essas faculdades, né, em que nós vamos nos aperfeiçoando à medida que nós vamos escolhendo, porque a gente vai aprendendo o que dói, o que não dói, o que é certo, o que é errado. E muitas das vezes, dentro dessas escolhas que nós estamos fazendo, né, é necessário que a gente redirecione os caminhos, né, a gente redirecione as nossas escolhas, porque a gente vai aprendendo com as situações, e muitas dessas situações, às vezes, nos chegam através de dores, de sofrimentos, mas resultado dessas nossas próprias escolhas. Mas é um processo. É necessário que a gente aprenda. O objetivo é o aprendizado, né? E a gente vai ver, né, nessa passagem como que Deus nos recebe neste processo de aprendizado, né? Mas então, dentro dessa nossa progressão espiritual, e o espírito, né, já adquirindo esse nível evolutivo, né, em que ele tem a razão, em que ele tem a possibilidade da escolha, essa capacidade de escolher, talvez já enxergando aquilo que vai ser melhor para ele. E o espírito lá, no plano espiritual, com uma visão mais esclarecida, porque a visão dele não está obscurecida pela matéria, ou seja, aqui, né, enquanto encarnados em um mundo tão material, no sentido da grosseria da matéria, nós temos as nossas faculdades, a nossa visão, né, espiritual bloqueada, no sentido de que a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar os valores que são importantes para o espírito e a gente se concentra muito nas coisas que são temporárias, ou seja, agariar as coisas que estão relacionadas à matéria, né, aos ganhos materiais, às riquezas, às posses efêmeras, né, e não, muitas das vezes, as posses do espírito. Então a nossa visão está obscurecida aqui, se a gente não se despertou, né, obviamente. Mas lá no plano espiritual, essa visão é muito mais clara. O espírito consegue ver melhor aquilo que realmente impacta no seu estado de espírito. Ele sabe aquilo que, né, a depender do seu estado evolutivo, né, ele consegue enxergar melhor aquilo que realmente vai trazer felicidade para o seu espírito. E ele entende que essa felicidade é agariada mediante aos seus esforços, em que ele precisa reunir forças para depurar a si mesmo. Ou seja, limpar as suas imperfeições, agariar novos valores para o seu espírito, passar por provas que vão mostrar para ele que ele realmente tem esses valores dentro de si. E aí que ele fala o seguinte: para que eu consiga isso, eu preciso passar por determinadas provas. Além, muitas das vezes, né, considerando que, inclusive, o nosso estado evolutivo, precisamos ainda resgatar as coisas do passado, os erros do passado. Né? Faz parte do nosso processo de aprendizado. E aí, então, né, a gente lá lá no plano espiritual, a gente fala assim, então eu preciso passar por uma encarnação. A vida em um corpo material, para que eu possa agariar esses valores para o meu espírito. É como se a nossa existência, nesse corpo físico, nessa existência, né, material, fosse um filtro para o espírito, em que ele expurga as suas mazelas, as suas imperfeições. Né? Isso é necessário, né, para nós. Né? Para aqueles que tiverem curiosidade em saber um pouco mais, vai lá na Gênese, a origem do bem e do mal. A gente refletiu sobre isso aqui também. Mas, então, o espírito fala assim, eu quero passar por determinadas provas. E ele escolhe as suas provas. As provas que ele vai passar durante a sua existência. Lá no livro dos Espíritos, lá na parte 2ª, no capítulo 6, tem a escolha das provas que os espíritos fazem. Eu separei uma única questão aqui para nós, que é a 258. Né? Quando na erraticidade, ou seja, para os espíritos que ainda precisam passar pelas encarnações, pelas vidas corpóreas, para, né, alcançarem essa perfeição relativa, para se purificarem, né, são espíritos, portanto, que lá no plano espiritual se encontram na erraticidade. Né? É o intervalo entre uma encarnação e outra para esses espíritos que ainda precisam se purificar. Né? Somos nós. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ou seja, sabe ele, de antemão, o que vai acontecer na sua existência. A gente pode até, inclusive, associar a questão da fatalidade. Né? Tem a parte lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? Não sei se o capítulo é o da Lei de Liberdade, eu não lembro exatamente, mas tem lá fatalidade e livre-arbítrio. Muito importante de ler. Mas aqui a gente pode falar assim, né? Será que o espírito está fadado a ter sucesso ou não ter sucesso durante a sua vida corpórea? Né? Ou seja, ele sabe o que vai acontecer? Né? E aí a resposta dos espíritos nos traz o seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Né? Então, assim, ele escolhe muitas das vezes os gêneros de provas que ele vai passar, porque ele entende, a depender do seu nível evolutivo, aquilo que é importante para o seu espírito de agariar, em termos de valores espirituais. Então ele escolhe, ele pode escolher. Ele pode participar do seu processo de planejamento, né, o planejamento encarnatório dele. Ele está exercendo o seu livre-arbítrio.
está escolhendo, né? Como a gente viu aqui em cima, né? Ele pediu, olha, me dá aquilo que me compete, né? Também, né? Exercendo uma escolha e pedindo, rogando a Deus que lhe conceda, né, um recurso. E aí olha que interessante essa pergunta do Kardec que vem na sequência, né? Ainda na questão 258. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha só. Resposta dos Espíritos. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Né? E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Muito importante. Como aqui, né? Ele deixa, né, a escolha do filho, ele dá ali as oportunidades, mas esta liberdade de escolha também traz junto a responsabilidade dos atos, né? As consequências dessas escolhas. Né? Então é o que ele está trazendo. Deus lhe deixa inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que tiver. E aí ele continua. Nada lhe estorva o futuro. Abertos lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi feito. O que foi mal feito. Ademais, cumpre sempre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Né? Muito importante. Então, olha que interessante essa resposta, né? Porque nada fica, portanto, fadado a algo, né, de uma maneira fatal. O espírito está exercendo a sua liberdade de agir, de escolher. A faculdade que ele tem. Né? Então, os caminhos se acham abertos, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, ele está ali, então, escolhendo, agindo, né, tomando suas decisões que vão de encontro, aliás, que vão ao encontro dos interesses dele. Agora, é aí que está a grande questão. Quais são os interesses? Porque a gente, dentro dessa nossa encarnação, a nossa visão, como nós comentamos, né, ela pode estar mais ampliada quando ela já consegue distinguir o que importa de verdade, que são os valores do espírito, ou ela pode ainda estar muito restrita, em que nós buscamos, única e exclusivamente, muitas das vezes, a satisfação dos nossos interesses mais materiais. E é aí que a gente se depara com egoísmo, com vontade exacerbada de satisfação dos nossos gozos materiais, satisfação dos nossos desejos, né, muito materiais, sensações muito materiais. E aí, dentro desta situação, o espírito vai caminhando. Nós aqui vamos caminhando. Né? Livres na escolha, mas com a responsabilidade de colher, né, as consequências, né, dos atos que nós tivemos. E é nesse processo que muitas das vezes a gente vai se deparando com a nossa infelicidade, se a nossa visão realmente estiver muito limitada, porque a gente vai, de certa forma, né, a gente vai não encontrar aquilo que vai nos trazer essa paz, essa felicidade. E é o vazio que vai, né, tomando conta. Né? É o que ele falou aqui. Né? Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. Né? E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E aqui a gente não está falando apenas de dinheiro, de recursos materiais, riquezas, não. A gente pode considerar várias coisas. Saúde, tempo disponível, inteligência, né? Oportunidades que nos são concedidas de aprendizado, de trabalho útil em favor do próximo. São várias as oportunidades que nos são concedidas e que nós gastamos de maneira dissoluta, como ele colocou aqui. Né? Por exemplo, o tempo. Enquanto a gente poderia colocar o nosso tempo em favor do nosso enriquecimento cultural, da nossa inteligência, das nossas experiências, trabalhando de maneira útil, servindo, né, aos outros, nós gastamos esse tempo com coisas que não vão nos enriquecer, mas são aquilo que nós, com a nossa visão obscurecida, né, buscamos ali, né, satisfação de coisas momentâneas, ainda sem cair em si. Só que Deus, ele é tão providencial, ele é tão misericordioso, que ele deixa a gente seguir nesse caminho. Né? Porque, olha só, ele deixa a gente chegar num ponto em que nós vamos nos deparar com a nossa própria infelicidade, com a nossa própria ausência de sentido de vida. Ele deixa a gente chegar nesse fundo do poço para que a gente possa realmente abrir os nossos olhos. Né? É interessante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem as causas atuais das aflições. E olha só,
O Kardec nos traz? De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, formando de duas fontes bem distintas, diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, ou seja, nas vidas passadas. Mas olha só, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Ele dá uns exemplos aqui, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teria evitado com um pouco mais de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Então aqui ele dá alguns exemplos. E ele traz aqui na frente, olha só. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. E não é isso que falou aqui tudo, né, que a gente está discutindo? Né? Depois de gastar todas as suas coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. Então, nessa parte aqui, nas causas atuais das aflições, muitas das vezes, né, se a gente considera e faz uma análise honesta, sincera da nossa própria consciência, nós vamos chegar à conclusão que aquilo que nós estamos passando é o resultado das nossas próprias ações nessa existência. Em que nós, ainda cegos, né, para aquilo que realmente importa, visando as coisas temporárias, efêmeras, né, materiais, única e exclusivamente, visando tudo isso, a gente chega a um ponto em que sofremos as consequências das escolhas que fizemos. E aí você fala assim, poxa, mas e aí, né? Cheguei nesse ponto. E foi ruim também? Ou será que foi necessário? Porque a parábola que Jesus nos traz, do filho pródigo, é justamente isso. Ele fala que o filho escolheu e que o pai concedeu. E ele toma suas escolhas. Só que nessa passagem, o que acontece? Né? A continuação está aqui. Vamos ler. E partindo, associando-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar os porcos. Né? Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Está no fundo aqui do poço. Chegou no extremo limite. Né? Mas olha, que interessante. Essa condição foi necessária para quê? Olha só. Caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos seus assalariados. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Né? É muito interessante isso, porque, às vezes, nessas situações que nos acontecem, nesses sofrimentos, né, é o que nós estávamos comentando no começo. Para muitos de nós, houve um momento do despertar. Mas antes desse despertar, talvez, para muitos de nós, foi necessário que a gente passasse por essas situações tão dramáticas, tão difíceis. Por quê? Foi necessário para que a gente aprendesse, para que a gente caísse em si. Olha só. Caindo em si, ele disse. E aqui que ele fala? Poxa, não é isso que me traz a felicidade. Eu procurei, né, a felicidade nas coisas que não eram as verdadeiras e agir dessa maneira. Gastando, né, as oportunidades que nos são concedidas, como nós comentamos, o tempo, né, a saúde, né, as oportunidades que nos são concedidas para o nosso engrandecimento espiritual e trocando isso, né, por coisas que são irrisórias, porque são efêmeras e não trazem esses valores para o espírito. A gente se preocupa com as coisas que não vão realmente trazer os valores para o espírito. Mas, às vezes, né, as consequências de todas essas nossas escolhas resultam em uma situação para nós tão sofrida, mas necessária, que nos permite cair em si. Então isso é muito, muito bonito, essa lição de Jesus, porque é muito palpável para muitos de nós. E aí a gente fala assim, poxa, eu errei, eu fiz muitas escolhas erradas, eu segui por caminhos muito tortuosos e não me trouxeram nada além do sofrimento e do vazio. O que eu faço agora? E aí, olha só o que ele percebe. Né? Foi necessário, mas ele cai em si e fala: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome? Né? Ele se arrepende. E aqui, a abundância de pães e perecer de fome, né? Obviamente que é uma parábola para que a gente possa compreender. Mas ele cai em si porque ele descobre que aquilo que alimenta a nós são, né, ou é o alimento espiritual.
reconhecer, descobrir a vida espiritual, os valores que nós podemos agariar através de um exercício sobre o nosso próprio espírito, isso nos enche de esperança. É uma consolação, é um alívio muito grande. Só que aí, né, a gente chega num ponto e fala assim, e agora o que eu faço? E aí vem o ensinamento. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze a mim como um dos seus assalariados. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Ou seja, houve um momento aqui de arrependimento, de escolha em retomar o caminho. Quer dizer, houve um momento de consciência em que ele reconheceu o erro, sim. Reconheceu o passado não deixou de existir, mas ele reconheceu o seu erro. E é isso, né, que a gente tem que fazer. Jesus está ensinando. É reconhecer se nós estávamos errados, mas agora levantar e ir até o Pai. Como? Através do nosso esforço de melhoria de nós mesmos. Através do esforço de autoiluminação, de corrigenda das nossas mazelas. Se a gente estava desperdiçando antes os nossos recursos com coisas que não nos traziam a felicidade, que agora os nossos recursos sejam gastos em favor desta possibilidade de agariar valores para o espírito. Né? Indo, portanto, até o Pai. Né? É isso. Porque Kardec, inclusive, fala, né? Como que nós poderemos, né, compreender Deus, sendo que nós somos, né, imperfeitos? Para que a gente compreenda Deus, é necessário alcançar a perfeição relativa, né? Porque Deus apenas é perfeito. Mas, para alcançar essa perfeição, é necessário que o espírito se purifique. E isso exige o trabalho em si mesmo. Não apenas nessa encarnação, porque as oportunidades para nós, elas acontecem de renovação em todos os instantes. Né? E aí você fala assim, mas tá muito tarde na minha existência, né? Eu caí em mim, né? Caiu em si, muito tarde. É o que também aqui nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, dos Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, fala aqui no último parágrafo. Olha só. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Só que olha só. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E ele terá novas oportunidades reencarnatórias. Porque Deus, na sua misericórdia, no seu amor, nos quer, né, melhorando, seguindo para Ele. Ele vai nos abençoar o esforço. Né? E Ele nos permite esse processo em várias encarnações. É um processo de melhoria, em que nós temos a reencarnação como chave para que a gente compreenda como esse processo é possível. Realmente, se fosse numa única existência, a gente não estaria nem aqui. Mas este processo de melhoria se dá em várias encarnações, nas vidas sucessivas. E todo o esforço que nós fizermos é abençoado. Né? É o que fala aqui na sequência. Né? Porque assim, a gente fala assim, tá bom, eu caí em mim, eu compreendi, e agora eu preciso levantar e trabalhar. Como que Deus vai interpretar esse meu esforço? Será que Ele vai, né, ficar contente com a minha renovação? E olha só que bonito, né, nessa passagem de Jesus. Né? E aí ele fala aqui, né, olha só, levantando-se, dirigiu o seu próprio pai. E olha só que bonita essa parte. Essa parte me chama muita atenção. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Olha só. Isso aqui é Jesus que está ensinando, né? Então, estando ainda longe, é a gente, né? Quando a gente se levanta, quando a gente cai em si, a gente quer renovar. Só que a gente está com esse passado nebuloso para trás, muitas imperfeições. Quer dizer, a gente está longe. Né? Mas Deus nos vê de longe. Ele vê ainda o nosso esforço, mesmo com essa bagagem. Né? E aqui ele fala assim, né? Seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Ou seja, Jesus nos está trazendo o ensinamento de que existe sempre a possibilidade do recomeço. Deus sempre um pai amoroso, nos trazendo este amor, né, infinito, nos dando sempre as oportunidades de recomeçar, que ele está voltando. Não é bonito isso? Né? É muito bonito. Para mim, assim, toca muito, né? E só para terminar aqui essa passagem, vamos terminar aqui de ler, né?
Deixa eu só achar meu mouse aqui, peraí. Aqui. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. É como a gente se sente, né? A gente se vê, né? Vê tanto de imperfeição que a gente carrega. E é isso que a gente sente, né? Mas olha só: disse o pai aos seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Olha, Jesus está trazendo assim a imagem, a ideia de que é isso que nós precisamos. Se a gente estava perdido, é isso que nós precisamos, porque é essa alegria que lá no céu vai ter, né? Quando ele fala assim, né? Existirá alegria no céu, existirá mais alegria no céu quando uma das ovelhas que estava perdida foi resgatada do que as 99 outras que estavam seguras. É isso, quer dizer, ele está trazendo. É esse o propósito. É que a gente retorne o bom caminho, né? E é bonita essa parte aqui também no final, porque é a parábola dos dois filhos, né? E começaram a deleitar-se. E aí, o que acontece com o outro filho? Né? O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, exortava. Em resposta, seu pai disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos como prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. É muito bonita essa parte. Tem várias questões a serem refletidas aqui, né? Nosso tempo é um pouco curto. Mas uma coisa que eu gostaria de mencionar, né, é assim: muitas das vezes nós vamos encontrar também nesse processo de renovação aqueles que vão exigir de nós, né, uma característica de perfeição que a gente não tem. Que vão olhar para o nosso passado e vão questionar, mas qual é o seu direito de estar nesse processo de renovação? Por que você está aqui, né, sendo que você desperdiçou tantos recursos? Muitos vão olhar para nós com os olhos de que nós não merecíamos essa renovação, né? E o ensinamento é Jesus que está trazendo, né? Era necessário que esse processo acontecesse, né? E que a gente persevere nesse processo de renovação. Porque é isso que a nossa existência, se a gente estava ainda morto, é isso que a nossa existência tem a nos trazer agora, para que a gente possa reviver, ou seja, a cair em si, agora visualizar aquilo que realmente importa, que são os valores do Espírito. A gente estava perdido sim, mas fomos encontrados e agora é o momento da gente trabalhar pela nossa, para que a gente possa nos levantar. É essa que a mensagem está trazendo para nós. É a renovação. E mesmo que os outros talvez não acreditem em nós, que os outros nos critiquem, né, que exijam de nós aquilo que ainda a gente realmente ainda a gente não tem, que a gente persevere. É como Jesus também nos traz o ensinamento, né? Primeiro a erva, depois, né, a espiga, e depois a espiga cheia de grãos. A gente está num processo de aprendizagem. Não podemos exigir de nós ainda grãos na espiga, sendo que a gente ainda é uma erva pequenininha que ainda está sendo plantada. Né? É necessário que a gente continue, porque na natureza não se dá saltos. É necessário o tempo que nos permite o aprendizado e o trabalho. Então a gente também precisa ter essa caridade com os outros que também estão começando e não tiranizar, não exigir deles aquilo que realmente nós ainda não conseguimos, nem nós. Então, no nosso processo de renovação, é compreender, sim, que temos o nosso passado delituoso, mas que todos têm a oportunidade do recomeço. Todos. E para terminar essa reflexão de hoje, né, já que nós estamos falando caindo em si, né, eu vou terminar aqui com uma mensagem do Emmanuel, né, Caindo em Si, do livro Fonte Viva, no capítulo 88. A mensagem é pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Caindo, porém, em si, tá, justamente nessa passagem que nós acabamos de ler. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem a salvadora retificação. Né? Olha só os exemplos. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o divino mestre.
Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz e a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob as bênçãos de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Muito bonita essa mensagem. E com essas reflexões, pessoal, a gente termina esse estudo de hoje. Eu vou disponibilizar esse material, para quem quiser baixar, Mas assim, muito obrigado, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, por essas reflexões, por essa oportunidade, de estudo, de refletir sobre a nossa existência, esta consolação que a gente encontra com a possibilidade da renovação, nos enche o espírito de esperança. Então, eu agradeço muito aqueles que também compartilharam desse estudo. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.